Today, we face a global pandemic, and worldwide, people rightly raise their voices against racism. Confronting problems is a start, but we also have to solve them. We have a timeless guide to tackle our shared challenges and fix the world's fragilities. The guide is the United Nations Charter. The Charter was signed 75 years ago, and its principles ring just as true today. Facing fundamental human rights, the equal rights of men and women, the dignity and worth of every person, international law and the peaceful settlement of disputes, better standards of life in larger freedom. These enduring values will carry us to a new future. A future where we stop harming the natural environment and start tackling climate change. Where we reject bigotry and celebrate the richness of human diversity. Where young people lead in the streets, in their schools, in society. The United Nations was founded before threats like cybercrime and online hate speech emerged. But our Charter shows how to rise to these challenges too. Let us realize this vision of peace, human rights and justice for everyone by joining together with humanity, with unity, with each other. Pronto, desculpa, eu estava com o meu microfone desligado. Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos aqui a postos, esperando o nosso convidado chegar. Olá, estou aqui, Giane. Denilson está aí, né? Boa tarde, Denilson, tudo bem? Tudo bom. Eu vou apresentar aqui rapidamente. Essa é a nossa terceira live dessa rodada do curso online. E, Denilson, a gente está com esse curso online, que é sobre um curso básico sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E nessa rodada a gente está com 4.580 inscritos no curso. E a gente está fazendo uma série de lives aí toda sexta-feira para os alunos do curso, né? E também para os alunos que nós estamos capacitando nos municípios, né? Como vocês sabem, esse faz parte do projeto Territorialização e Aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um projeto que o PNUD está desenvolvendo em parceria com a Petrobras em 116 cidades do país. Então, esse curso está sendo oferecido no âmbito desse projeto. E agora, como essa rodada do curso online se iniciou num período complexo que a gente está vivendo de pandemia, né? Então, a gente decidiu direcionar algumas das lives para essa temática da pandemia, para a gente fazer esse paralelo a essa crise sanitária, a essa questão de esse novo contexto que principalmente os municípios, os prefeitos, os governadores estão tendo que enfrentar diante desses novos desafios, né? Aí, para falar especificamente sobre a questão da saúde nos municípios nesse momento de pandemia, a gente trouxe o Denilson, que ele é coordenador da área técnica de saúde da Confederação Nacional de Municípios, e a Confederação, o Denilson vai falar, eles têm feito um trabalho bem próximo aí com os gestores municipais, nessa parte de orientação sobre o enfrentamento à pandemia, e a gente trouxe aí o Denilson para falar mais particularmente sobre essa questão da saúde, que é o nosso ODS 3, que é muito importante, que é sobre saúde e bem-estar, e essa questão da gestão local, né, Denilson? Como que a gente vai poder lidar está lidando a gestão local com essa questão da pandemia. Então, eu vou passar a palavra para o Denilson, ele vai falar aí de 20 a 30 minutos com vocês, e depois vocês podem colocar no chat que o Guilherme vai, após a fala do Denilson, o Guilherme vai passar as questões para o Denilson para ele responder para vocês. Então, quem tiver questões já pode colocar no chat que a gente já vai acompanhando. Tá legal? Denilson, passo a palavra para você. Obrigada. Certo? Oi, Giane. Acho que o Denilson caiu.
Não, Voltou. boa tarde a todos. A conexão está um pouquinho ruim, realmente. Uhum. Acho que estão me ouvindo bem agora. Estou vendo se melhora aqui um pouquinho a minha conexão. Mas boa tarde, eu quero agradecer o convite do PNUD nesse momento que a gente tem enfrentado essas dificuldades. Fiz uma apresentação para vocês, mas eu não sei se vou conseguir projetar aqui. Mas eu vou falando para vocês. A Confederação Nacional de Municípios, vou falar um pouquinho primeiro da nossa instituição, ela atua há 40 anos em defesa do municipalismo brasileiro. O nosso trabalho é o fortalecimento da gestão municipal em todas as áreas. A minha área específica é saúde pública. Então, nós trabalhamos em busca da qualificação da gestão municipal da saúde pública brasileira. Hoje, a Confederação é considerada a maior entidade municipalista da América Latina e a maior entidade municipalista do mundo. Foi fundada em 8 de fevereiro de 1980. Nós temos uma rede de associações, de entidades de municípios. Então, a Confederação ela é composta por 28 entidades estaduais e dos 5.569 municípios, nós temos hoje 5.200 municípios filiados à Confederação Nacional de Municípios. Nós temos 230 entidades microrregionais, que são associações de municípios distribuídas em regiões menores, no Brasil, e temos mais ou menos 1.200 consórcios públicos intermunicipais que integram essa rede de serviços municipais. Bom, nós passamos, Giane, e agradeço mais uma vez o convite, nós passamos neste momento, sem dúvida alguma, a maior crise sanitária que nós já enfrentamos durante toda a existência, durante toda a história da saúde pública brasileira. Essa pandemia pelo novo coronavírus. E tem sido uma luta muito grande dos nossos municípios brasileiros. Hoje nós estamos com 1,4 milhão de pessoas positivas para a Covid, já são mais de 61,8 mil vidas perdidas, e nós ainda estamos numa curva ascendente, de acordo com os estudos que nós estamos acompanhando, de acordo com estudos de universidades, de instituições de pesquisa que nós estamos acompanhando. Nós temos acompanhado e ajudado a pesquisa realizada pela Universidade Federal de Pelotas, que foi uma encomenda do próprio Ministério da Saúde, em que nos mostrou, há 2 semanas atrás, que nós estamos numa transmissão acelerada ainda. Em apenas 2 semanas, 50% mais da população que tinha sido pesquisada em 83 cidades brasileiras já apresentavam contato com o vírus, estavam infectados ou já tinham tido contato com o vírus. De acordo com um estudo da PUC do Rio de Janeiro, o Brasil cresce 75% mais do que os outros países que foram avaliados. Foram avaliados os 40 países com o maior número de infectados pela Covid-19. E o Brasil, em relação a esses países, ele cresce 75% mais a cada dia. E essa previsão, esse estudo da PUC do Rio de Janeiro, mostra que nós não temos como fazer previsões por mais de 15 dias. Qualquer previsão do fim da pandemia em agosto, em outubro, em setembro, está fadada a fracasso, porque não tem como se prever o que vai acontecer depois dos próximos 15 dias. Então, esses pesquisadores da PUC, eles trazem essas informações para a gente. A cada 15 dias, eles publicam boletins, publicam relatórios da situação dessa pandemia. E um dado importante que trago para vocês, que a gente mostra também essa aceleração de transmissão do coronavírus no Brasil, é o percentual de municípios que registrou casos positivos. Para vocês terem uma ideia, no dia 28 de março deste ano, nós tínhamos apenas 296 municípios que tinham registrado casos positivos de Covid-19. Ontem, nos dados de ontem à noite do Ministério da Saúde, nós estamos com 96% dos municípios, ou seja, apenas 226 municípios brasileiros
nesse período de 28 de março até o dia 2 de julho, apenas 226 municípios brasileiros ainda não registraram caso positivo de coronavírus. Então, nós estamos num processo de interiorização do vírus e os estados, as capitais que apresentam resultados já melhores, a gente observa que a interiorização ela está sendo numa velocidade muito grande, ou seja, estamos chegando quase que na totalidade dos municípios brasileiros com coronavírus, com casos positivos de coronavírus. E esse é um desafio muito grande para a gente. A gente tem acompanhado os nossos municípios através de pesquisas, de levantamento de informações junto a eles e acompanhando como vem se dando esse processo todo em cada município. Os impactos são devastadores. Afeta principalmente a área da saúde pública, a área mais demandada nesse processo, né, e afeta diretamente todo o serviço de saúde pública. Os serviços, os trabalhadores, os recursos financeiros, e depois temos outros desdobramentos, né, de impactos sociais e impactos econômicos que são muito fortes também. E também nós registramos impacto em todas as áreas da administração municipal, na educação, que está parada na maior parte das nossas escolas. O turismo foi uma das áreas mais afetadas, foi o turismo, com mais de 90% de impacto, mais de 90% de queda nas atividades turísticas, tanto no Brasil quanto no mundo. A cultura, a manutenção e a limpeza das cidades, ou seja, todos os serviços que o município oferta à população, de alguma forma estão sendo afetados por essa pandemia. Especificamente na gestão da saúde, o que é que nós observamos? Um aumento enorme de demandas para assistência na rede pública de saúde, o que ocasionou uma paralisação dos serviços que eram ofertados para a demanda espontânea da população, ou, se não ocorreu a paralisação, houve uma redução enorme desses serviços que eram ofertados para a população, e toda a rede de saúde está mobilizada para atender os casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Uma das áreas que afeta diretamente os municípios, o nosso sistema de saúde ele se organizou em níveis de complexidade e estabeleceu portas de entrada para o nosso sistema. Então, as portas de entrada oficiais para o sistema público de saúde brasileiro são as unidades básicas de saúde, as nossas equipes de saúde da família e as nossas unidades de pronto atendimento. E onde estão essas unidades, esses estabelecimentos, essas equipes? Estão vinculadas aos nossos municípios, ou seja, a porta de entrada, o primeiro atendimento para as pessoas que apresentam sinais e sintomas do novo coronavírus são as nossas unidades de saúde vinculadas aos nossos municípios. E aí nós enfrentamos, então, várias outras dificuldades. Contratação e manutenção de pessoal. Essa era uma dificuldade que a gente já vinha enfrentando há algum tempo, principalmente profissionais da área da saúde, especialmente os médicos. E nós temos profissionais adoecendo, profissionais se licenciando, profissionais estressados pelo atendimento ininterrupto da população que vem apresentando os sinais e sintomas de coronavírus. Então, nós temos aí uma dificuldade muito grande com recursos humanos. E nós estamos vivendo, no momento, falta de insumos, de medicamentos, de EPIs, de equipamentos que são necessários para atender esses pacientes. O impacto no comércio é tão grande que a oscilação de preços no mercado nacional de medicamentos, desses insumos que são utilizados, estão variando entre 600% a 1.500%. E aí vem um outro desdobramento disso, impactos na gestão do sistema público de saúde. Essa oscilação de preços no mercado nacional, elas estão provocando uma vulnerabilidade muito grande aos nossos gestores, porque os processos de aquisição desses materiais que são necessários para o enfrentamento do coronavírus estão sendo vistos pelos órgãos de controle como irregularidades, como sobrepreço, quando, na verdade, nós não estamos conseguindo encontrar preços normais, né? Preços praticáveis no mercado. Nós estamos encontrando todos esses produtos com sobrepreço, por impacto da nossa economia internacional, né? da carga de tributos
na importação de produtos, de materiais que são necessários para o desenvolvimento dos medicamentos, dos equipamentos. Então, tudo isso, a gente está sofrendo impacto direto na gestão municipal. Bom, o que nós fizemos como Confederação Nacional de Municípios e o que nós buscamos ao longo desse período? Desde março, desde o dia 18 de março, a gente entrou com uma campanha muito forte de apoio aos municípios. Nós já estávamos prevendo que o impacto seria muito grande e que esse impacto viria na gestão municipal da saúde. Então, nós apresentamos ao governo federal um plano de apoio emergencial aos municípios no enfrentamento da Covid, com vários itens de pedido de apoio mesmo do governo federal. Especificamente na área da saúde, nós pedimos incentivos financeiros emergenciais na atenção primária, para fortalecer a nossa rede de atenção primária. Pedimos aumento no fundo de participação dos municípios, que é a principal receita dos municípios brasileiros, que é o FPM, para que os municípios conseguissem manter a máquina administrativa funcionando. Nós pedimos ainda a flexibilização de uso dos recursos, porque os recursos da saúde eles vêm carimbados por grupos de despesa. Então, nós pedimos que o governo pudesse flexibilizar isso para utilizarmos os recursos de acordo com a necessidade local, né? Que esse é um pleito que é bastante antigo dos nossos municípios brasileiros. Pedimos a liberação das emendas parlamentares destinadas à saúde e pedimos também o direcionamento de outras emendas parlamentares que pudessem, nesse momento, ser reprogramada para enfrentar essa pandemia. A antecipação do pagamento das emendas impositivas de 2020, destinadas à área da saúde, e também pedimos a autorização temporária do uso de saldos financeiros que nós tínhamos de outros programas, de outras ações que já estavam remanescentes nas contas da saúde. Então, de imediato, o pedido de socorro dos municípios foi um socorro financeiro, por conta de toda a história da nossa saúde pública brasileira, e que a gente aponta muito isso, de subfinanciamento dos programas federais. Bom, também fizemos uma grande campanha. Elaboramos uma página no portal da CNM, exclusiva para coronavírus, onde nós publicamos diariamente, semanalmente, orientações, notas técnicas, portarias, liberação de recurso, alternativas para a organização dos serviços que estão sendo ofertados para a nossa população. Colocamos todas essas informações num único ambiente, na internet, e publicamos isso para todos os nossos gestores. Fizemos um chamamento público, porque nós identificamos a necessidade de falta de um sistema de informação que monitorasse os casos de coronavírus, né, nos nossos municípios brasileiros. Se vocês observarem a própria página do painel que o Ministério da Saúde disponibiliza, você não visualiza por cidade, você visualiza por estado os números. Se você quiser visualizar por cidade, você precisa baixar a base de dados e tabular essa base de dados. Então, nós fizemos um chamamento público e hoje estamos ofertando gratuitamente, em parceria com entidades privadas, nós estamos ofertando 3 plataformas como opção para o município, para ele implantar no seu município e poder monitorar os casos de coronavírus. Então, pensamos também nessas soluções tecnológicas. Além disso, nós temos realizado lives diariamente com as nossas associações de municípios, com as nossas federações estaduais de municípios, com secretários, com equipe técnicas, esclarecendo e tirando todas as dúvidas que eles têm em relação a, principalmente, a aplicação dos recursos financeiros que estão recebendo, que essa ainda é uma dificuldade que a gente enfrenta. E nós estamos disponibilizando o CNM Qualifica, que é um programa que nós chamamos, nesse momento, nós entendemos que ele é fundamental para a qualificação das nossas equipes dos municípios. Então, o que nós fazemos no CNM Qualifica? Nós temos mais de 20 temas que nós oferecemos, dentre eles, nós temos vários temas na área da saúde, temas para os conselheiros municipais, como os conselhos municipais de saúde devem funcionar nesse momento de pandemia, a utilização dos recursos financeiros, o planejamento, a organização dos serviços de saúde, o plano de contingência que o município deve elaborar para enfrentar a pandemia. E nós temos um slogan para esse programa que nós criamos,
que nós somos mais de 6 milhões de servidores. O CNM Qualifica, ele se destina não só a gestores municipais, mas também a todos os servidores dos municípios, onde nós temos mais de 6 milhões. Só na saúde pública nós temos mais de 1,5 milhão de servidores vinculados à esfera municipal atuando no Brasil. Então, esse é um programa que a gente tem colocado à disposição dos nossos municípios. E nós temos trabalhado orientações gerais, como eu falei para vocês, na elaboração do plano de contingência local, contendo todas as ações, os serviços e os recursos que serão destinados ao enfrentamento dessa pandemia. Nós estamos orientando e ajudando os nossos gestores a definir a rede de atendimento do SUS para a Covid, a pactuar com gestores estaduais a rede hospitalar de referência para o atendimento aos pacientes que estiverem apresentando Covid, que necessitem de internação hospitalar, como recepcionar e como aplicar os recursos, como comentei com vocês agora há pouco. E nós estamos fazendo um alerta para eles justamente para esse cuidado com os processos de aquisição de bens materiais e serviços que são necessários. Precisamos colocar isso tudo no portal da transparência, e essa é uma orientação que a gente também faz para eles. Nós disponibilizamos para os municípios, nós desenvolvemos, em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma mandala. Ela fica disponível no portal da CNM. Essa mandala de indicadores, ela mostra os indicadores em 2019, todos os indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos ODS. Nós mostramos a evolução em cada município. Então, quando o gestor acessa a nossa área exclusiva, nós temos um conteúdo exclusivo para os gestores municipais, ele pode ver por gráficos todo o desenvolvimento do município dele, como é que está em cada indicador, e também nós disponibilizamos já um simulador de metas para ele. Essa é uma ferramenta fundamental para os gestores e eles vão precisar muito, principalmente no período pós-pandemia. Essa mandala ela já mostra, indicador por indicador, ela mostra onde o município está mais fragilizado, onde ele não está conseguindo atingir as metas dele, e ele consegue consultar qual indicador, se é social, se é econômico, se é institucional, se é meio ambiente, ele consegue identificar e ver qual indicador que o município precisa melhorar. Tá? E, na própria ferramenta, ele vai poder, então, fazer as simulações de melhoria para o município dele. O que nós trazemos, neste momento, como principais desafios para a gestão municipal? Neste período, nós já temos que começar a pensar na pós-pandemia. O que vai acontecer depois que passada essa fase de enfrentamento a essa pandemia? Quais serão as nossas prioridades? Teremos de desdobramento depois que isso tudo passar? Então, é necessário que os municípios já comecem a pensar e a planejar as suas ações, reorganizar e reestruturar as suas ações e serviços de saúde para o período pós-pandemia. Observar quais indicadores não conseguiram atingir, quais as demandas que tem para esses indicadores agora. Adequar a sua rede de atenção básica à saúde. Vai ser necessário a gente pensar nessa readequação. Melhorar a capacidade de resposta local, e uma das informações melhores que com certeza eu tenho para vocês é que o nosso sistema público de saúde brasileiro, ele está conseguindo dar a resposta e ele vai sair dessa pandemia muito mais fortalecido do que a gente imagina. É o sistema público que está fazendo o atendimento, é o sistema público que está garantindo o atendimento da nossa população nesse momento tão dramático que a gente tem vivido. Mas ainda será necessário pensar na implementação da intersetorialidade e da integralidade. Nós precisamos e observamos nesse período grandes fragilidades nesse ponto. O nosso sistema ele é formado por redes de saúde integrado, principalmente município e Estado, gestão municipal e gestão estadual. E nós vimos grandes fragilidades nessa integração. É preciso melhorar, né? Já estamos buscando essa melhoria, mas é preciso melhorar ainda mais essa intersetorialidade, essa integralidade do sistema para poder garantir para a nossa população a atenção integral que ela merece. Nós precisamos fomentar a participação dos consórcios públicos municipais,
que estão sendo fundamentais nesse momento, principalmente para a aquisição de serviços, para a aquisição de medicamentos, aquisição de EPIs, aquisição de insumos. Nós vamos precisar ainda reavaliar a participação do segmento privado. O segmento privado, ele é um parceiro do sistema público de saúde. Nós temos ações que são complementares, principalmente a parte de leitos, a parte de leitos de UTI, são fundamentais. E o segmento privado, ele não pode ficar jamais de fora do nosso sistema único de saúde. O nosso sistema é único e nós precisamos entendê-lo e fomentá-lo como um sistema único. Então, vai ser muito importante a gente rever, reavaliar também a participação do segmento privado. E, principalmente, estimular a participação social. Hoje nós estamos vendo cidades que começaram a flexibilizar, que começaram a tentar uma retomada do comércio, que começaram a tentar reabrir as suas atividades, mas, infelizmente, o que nós temos observado é que a população não está contribuindo com esse processo. Então, nós precisamos fazer uma campanha muito forte com a nossa população. A população precisa estar ciente de todo o risco que existe dessa pandemia, desse vírus, e a necessidade dela participar de todo o processo de controle. Nós, quando todos os governos estabeleceram o fechamento do comércio, os comerciantes atenderam. Na sua grande maioria, são exceções os que não atenderam. Respeitaram a determinação de fechar as suas portas. Mas nós estamos tendo um impacto muito forte na economia. Pessoas desempregadas, muitas pessoas precisando dos nossos serviços sociais, das nossas políticas sociais neste momento. Então, nós precisamos que a população participe dessa ação de reabertura gradual, controlada, com toda a fiscalização sanitária necessária, para que a gente consiga retomar as atividades para uma nova vida. Eu, particularmente, não gosto muito do termo que está sendo utilizado, né, com o novo normal. Nós só teremos um novo normal a partir de uma vacina que solucione o problema que nós estamos vivendo. Por enquanto, nós vamos ter que viver o novo. É uma nova vida. São novos padrões, novos comportamentos, novas culturas que nós precisamos adequar, e nós precisamos, principalmente, que a nossa população passe a aderir a essa nova cultura, passe a aderir a esse novo método de vida com distanciamento social e com isolamento social quando for necessário. Então, essa participação da sociedade, nós precisamos trabalhar muito. Nós precisamos trazer a população mais próxima de todas as ações que nós estamos fazendo, que os governos municipal, estadual, federal, que a iniciativa privada vem fazendo. Para vocês terem uma ideia, nós apoiamos um trabalho realizado pelo SEBRAE, com várias entidades do segmento privado, que estabeleceram protocolos para cada segmento do comércio, para cada segmento da economia, dizendo passo a passo de como o empreendedor deve manter o seu negócio funcionando com todo o controle sanitário. E é muito importante, nesse momento, que a população participe desse processo, que a população se envolva nesse processo também, porque não adianta só o empreendedor fazer a parte dele, não adianta só o governo fazer a parte dele. É necessário que a nossa população entenda e também faça a parte dela. Nós precisamos de todos nesse momento, unidos, para sairmos dessa crise sanitária que nós estamos vivendo. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, como colaboração da parte da Confederação Nacional de Municípios. Nós estamos, junto com os municípios, acompanhando todos os indicadores que estão relacionados à saúde e bem-estar, né, do nosso ODS, e nós estamos colocando ferramentas disponíveis para eles, para os nossos gestores, para que eles possam monitorar os indicadores, que eles possam acompanhar, que eles possam planejar o momento pós-pandemia, que vai ser fundamental para nós atingirmos a melhor qualidade de vida e bem-estar e saúde da nossa população brasileira. Então, era isso. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês,
a oportunidade de participar com vocês deste momento. Obrigada, Denilson, foi ótimo. Agora, com as questões, você vai poder ir complementando a sua fala. Agora eu vou passar para o Guilherme, que ele recolheu, né, fez uma compilação aí das questões, e aí você vai passando uma por uma. Pode deixar. Para o Denilson, né, Guilherme? Pode deixar. Bom, gente, eu sou Guilherme Narci, como a Jenny falou no início, sou do PNUD, estou junto aí no projeto com a Petrobras para a gente apoiar a implementação dessa iniciativa tão interessante. Primeiro, queria registrar que a gente já tem aqui participantes de 19 estados: Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, Pará, Tocantins, Minas Gerais, Santa Catarina, Acre, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Distrito Federal, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe e Goiás. Então, isso mostra aí que a gente tem gente em todas as partes do Brasil. Denilson, passando aqui, muito bacana suas intervenções e deu para ver que o povo também, os nossos alunos aqui também é interessante. Você está me escutando, Denilson? Sim, Guilherme, com certeza. Ok. Uma questão aqui que foi bem levantada, eu vou tentar juntar aqui, até pela questão do tempo, foi que você apontou a interiorização do vírus como algo que está sendo muito latente, né? Em quase todos os municípios do Brasil. Exatamente. E muita gente falou como que os municípios podem trabalhar para tentar combater essa interiorização. Ou seja, alguns alunos apontaram, seja por meio de consórcios intermunicipais, seja por meio de ações conjuntas, setor privado, sociedade civil organizada e também os governos. Então, isso foi em várias perguntas, tentando fazer uma síntese. Como que esses municípios podem trabalhar em conjunto com os diferentes atores para tentar dar essa resposta ao avanço do vírus? Bom, Guilherme, essa é uma informação muito boa, tá? E a gente trouxe, a gente conseguiu fazer um levantamento, uma pesquisa com os municípios brasileiros. Desde o dia 18 de março a gente vem acompanhando, tá? E nós encontramos uma informação muito positiva. 74% dos municípios brasileiros decretaram emergência em saúde pública, mesmo antes de ter um caso registrado de coronavírus. Fomos muito questionados por isso. Mas a ação da vigilância em saúde é exatamente a prevenção. Então, no momento em que os municípios decretaram a emergência em saúde pública, eles iniciaram todas as ações preventivas. Para vocês terem uma ideia, 99% dos municípios que nós entrevistamos, e nós chegamos a 4.300 entrevistados, realizaram e estão realizando campanhas educativas. Tá? Desde março, então, desde o início da pandemia, nós estamos trabalhando em campanhas educativas, já orientando a população as formas de prevenção do coronavírus. Tá? Essa é uma iniciativa fundamental, uma iniciativa básica, mas que está lá na atenção primária, que é de competência dos nossos municípios. Então, nós conseguimos mostrar uma capacidade de reação muito forte. Talvez, se não tivéssemos feito isso, o processo tivesse sido muito mais rápido. Né? Nós estamos há mais de 100 dias. Nós estamos indo fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Nós estamos indo para o 5º mês que o vírus introduziu no Brasil. E isso que a gente sabe. Tá? Rumores mostram que nós possivelmente começamos a ter casos de coronavírus desde janeiro no Brasil. Tá? Isso pelos próprios boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde. Então, assim, os nossos municípios eles estão atuando muito forte na parte educativa, na parte de campanha, principalmente com a população, de orientação da população, e no atendimento primário, na identificação precoce, na orientação dessas pessoas que estão com sinais ou sintomas e já atendendo o protocolo que o Ministério da Saúde recomendou. Os municípios procuraram acompanhar todas as recomendações do Ministério da Saúde e dos governos estaduais. Logo em março, 84% dos municípios, entre 18 e 31 de março, suspenderam todas as aulas da rede pública e privada, né? Mostrando essa iniciativa, mostrando a sua capacidade de conseguir controlar a população e controlar a transmissão do vírus. Então, assim, a gente conseguiu minimizar. Nós estamos
vivendo uma situação totalmente diferente dos outros países, né? Os outros países sofreram um pico em torno de 30 dias, mais ou menos, e depois de 60 dias eles chegaram a um estágio de controle, um estágio de quase normalidade. Nós estamos além disso. Mas a meta que nos foi passada, qual foi? O achatamento do pico. Nós conseguimos achatar o pico, acreditamos que ainda não tivemos o pico no Brasil, talvez estejamos vivendo o pico neste momento, né? Mas nós acreditamos, até pelos estudos da Universidade de Pelotas e de outras universidades, que ainda não atingimos o pico, não atingimos ainda uma estabilidade, né? E isso é em função das atividades que nós estamos fazendo de combater a transmissão. Ela está acelerada, mas ela está num nível muito menor do que foi projetado para o Brasil. Os estudos de março, eles mostravam que nós teríamos, no pico da pandemia, nós chegaríamos entre 500 mil óbitos a 2 milhões de óbitos. Nós estamos com mais ou menos 62 mil óbitos no Brasil. Então, mesmo que tenha toda essa perda lamentável de quase 62 mil vidas, nós estamos conseguindo dar resposta com o nosso sistema público de saúde. Isso que é importante. Você ficou sem som agora, Guilherme. Opa, perdão. Obrigado pela resposta, Denilson. Dando sequência, a gente tem uma pergunta aqui da Georgia Dantas. Ela gostaria de saber como está sendo feita a transparência da aplicação de recursos no combate à Covid. Eu lembro que o senhor citou aí no início essa questão de recursos aos municípios e tudo mais. Então, como que está sendo feita a transparência, a prestação de contas, o accountability desses recursos empregados aí, né, nesse esforço? Bom, nós temos do governo federal, nós temos uma página do governo federal que ela deixa disponível todas as transferências em recursos financeiros que foram feitos. A própria Lei 13.797, que estabeleceu todas as medidas de enfrentamento ao coronavírus, ela já deixa muito claro para os nossos gestores que é necessário dispor em um site oficial todos os recursos recebidos e todas as ações realizadas com as suas respectivas despesas. Nós estamos fazendo essa orientação para os nossos gestores e eles estão disponibilizando na página oficial das prefeituras a relação dessas despesas, a relação dos recursos recebidos e para onde está sendo encaminhado todos esses recursos. Isso é lei. A gente tem orientado, precisa cumprir, todos os municípios precisam fazer isso e deixar disponível na sua página ou numa página específica para prestação de contas desse recurso. Tá? Perfeito. Pergunta da Silvana Bastos. Ela gostaria de saber de bons exemplos nessa questão, claro, do combate à Covid, sobre interação gestor municipal e população. Há alguns bons exemplos que vocês já podem citar e também, indo um pouco além, como que isso pode ser escalonado, ser replicado? Bom, temos sim, Guilherme, eu posso até citar um município que a gente acompanhou aí um pouco de perto, o município de Xanxerê, em Santa Catarina. Exato. Ele fica a 28 quilômetros de Florianópolis e ele até o mês passado não tinha registrado nenhum caso de coronavírus. O município, ele como iniciativa, ele desenvolveu uma plataforma própria, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Universidade Federal, desenvolveu uma plataforma própria e eles começaram a monitorar todos os casos de coronavírus. Eles implantaram uma central telefônica em que a população baixa o aplicativo e pelo aplicativo, ela informa os sintomas que tem. Ela não precisa sair de casa. Então, a população atendeu o chamado do município, baixou o aplicativo, todas as informações chegam numa central telefônica e essa central telefônica liga e conversa com todas as pessoas que apresentam sinais e sintomas. Faz a orientação por telefone. Se necessário, os medicamentos são prescritos, porque tem uma equipe de saúde que faz esse atendimento via telefone, e os agentes de saúde levam o medicamento até a residência. A pessoa não precisa sair de casa. O município de quase 60 mil habitantes fez isso, tá? Então, é possível fazer sim. Além disso, se o paciente precisar, se a pessoa estiver num estado mais grave, com sintomas mais graves, eles agendam o atendimento na unidade de saúde mais próxima e o município manda o carro do município buscar esse usuário do sistema de saúde em casa
e levar até a unidade com toda a segurança sanitária para que ele receba o atendimento da equipe de saúde. Se houver necessidade, ele é internado. Se não, depois do atendimento, ele retorna nesse veículo para casa. Então, nós temos iniciativas desse tipo e outras iniciativas nos municípios que estão favorecendo esse controle do coronavírus. Municípios que já conseguiram identificar um protocolo básico de atendimento imediato, de atendimento oportuno, e eles estão fazendo o protocolo na atenção primária à saúde. E isso tem funcionado, tem diminuído a quantidade de internações, tem diminuído a quantidade de óbitos também. Isso é fundamental a gente conhecer, porque assim, a ciência não mostrou, não existe comprovação científica no tratamento, mas o protocolo que está sendo instituído, por exemplo, no estado do Amapá, no estado do Pará, no Piauí, né, em parceria com a Universidade de Madrid, esse protocolo conseguiu reduzir o número de internações, o número de pacientes graves e o número de óbitos em pacientes. Então, esses estados já começam a dar uma resposta, os municípios estão implantando esse protocolo e nós estamos conseguindo, então, amenizar os impactos dessa pandemia. Certo. Obrigado pela resposta mais uma vez, Denilson. A gente teve duas perguntas aqui, uma da Kilvia e a outra da Andréia Ferreira, sobre os dados do plano emergencial. Dá para apontar já alguns dados e como eles podem ter acesso ao documento? O plano emergencial do governo federal. Seria e também, isso, exato, do que eu entendi foi isso. Olha, o plano emergencial do governo federal, o que a gente teve no momento? A maior parte foi auxílio financeiro, medicamento e equipamentos. Tá? Isso realmente chegou em alguns municípios que estavam precisando e atenderam aquele momento de emergência. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, próprio Amapá, que recebeu também respiradores e receberam cotas de EPIs, de medicamentos. Isso ajudou muito os municípios no momento em que eles estavam sofrendo o pico da pandemia, né? Nesses estados, principalmente, que estavam sendo mais afetados. Nós precisamos agora de uma continuidade deste plano. Tá? Uma das coisas que nós observamos, Guilherme, o que precisa, e nós precisamos ter uma participação maior da coordenação do Ministério da Saúde nesse processo, né? Do governo federal nesse processo. Nós estamos começando a desmontar hospitais de campanha das cidades que estavam sendo muito afetadas e que agora estão se desmobilizando porque conseguiram diminuir o impacto dessa pandemia. O que nós precisamos agora? Nós precisamos de uma ação coordenada, que é o que está faltando ainda. Uma ação coordenada do governo federal junto a estados e municípios. Nós precisamos desses equipamentos, desses leitos, desses hospitais de campanha. Nós precisamos que eles sejam móveis. Nós não podemos desperdiçar tudo que foi comprado. Nós não podemos colocar agora todo esse material num depósito. Então, o governo federal precisa fazer uma ação coordenada para ele levar esses hospitais de campanha para onde nós estamos precisando. E isso é fundamental no momento agora. O que a gente percebeu de maior fragilidade do plano emergencial foi exatamente isso. A ação mais coordenada do governo federal, o Ministério da Saúde mais presente nessas ações junto com estados e municípios. A pandemia, ela está em todas as esferas de governo. Ela não é dos governadores, ela não é dos prefeitos, ela é de todos. Então, todos têm que estar nesse conjunto trabalhando. E nós percebemos isso. Os resultados positivos do plano foram esses que coloquei. Equipamentos, medicamentos, insumos e EPIs que chegaram aonde precisava. Atendeu todo mundo? Também não atendeu. Tá? Então, por isso precisa ter ainda uma ação mais coordenada do Ministério da Saúde e do governo federal nesse processo todo. Ou seja, complementando, é para acompanhar essa interiorização aí que foi apontada, digamos assim, esses equipamentos e tudo mais. Exatamente. Nós precisamos que esses equipamentos sejam aproveitados aonde há necessidade deles. E isso a gente só vai conseguir com uma ação coordenada pelo Ministério da Saúde. Perfeito. Obrigado mais uma vez, Denilson. Indo em frente aqui,
A pergunta da Márcia Jovito. Como a Confederação Nacional dos Municípios orienta os municípios a trabalhar com a subnotificação de casos? Bom, Márcia, o que é que nós fizemos? Nós observamos isso, tá? Desde o início, inclusive, se você observar o painel do Ministério da Saúde, ele só registra casos por cidade a partir de 28 de março. Até o dia 28 de março tem um acúmulo de casos por estado que você não sabe onde era, tá? E nós reivindicamos isso desde o início porque nós trabalhamos com o município precisa se ver nesse processo. Existe subnotificação de casos muito grande, com certeza, por toda a dificuldade de envio dos dados. Mudaram novamente agora, o Ministério mudou de novo agora a notificação de casos. A notificação de óbitos é pelo CIVEP Gripe e a notificação de casos de Covid continua pela plataforma que eles criaram. Então, assim, cria uma dificuldade para a gente, consequentemente, tem subnotificação. O que nós orientamos? Nós disponibilizamos essas plataformas que são de iniciativa privada, mas que elas são gratuitas para os nossos municípios para o monitoramento do coronavírus. É uma forma alternativa que nós encontramos para os municípios terem um número mais real, um número próximo da sua realidade e, principalmente, poder fazer a intervenção necessária, poder fazer o seu planejamento necessário, né? A subnotificação, ela interfere diretamente no trabalho e nas ações que o município desenvolve lá na ponta. Muitos ainda trabalham, Márcia, por mais que não tenham registro, junto ao Ministério da Saúde, junto ao sistema oficial, mas ele tem um registro, de alguma forma, em planilha de Excel mesmo, em algum outro sistema próprio que ele criou, para ele poder monitorar os casos locais, tá? E isso os municípios, com certeza, têm essa notificação. Temos muita sobrenotificação? Olha só, o fato de ser sintomas muito semelhantes com a síndrome gripal e com a síndrome respiratória aguda, como todos os estudos mostram para a gente, muitas pessoas serão assintomáticas, muitas pessoas terão sintomas leves, muitas pessoas, 80% da população, né, vai apresentar sintomas leves. Então, muitas pessoas estão tratando como um resfriado, como uma gripe, porque apresentou sintomas leves, e esses casos nós não vamos conseguir notificar porque eles não buscam o atendimento de saúde. Quando é que a população está buscando o atendimento da saúde? Quando os sintomas, os sinais e sintomas são mais graves ou são críticos, eles correm para o sistema público de saúde ou para o sistema privado buscando um atendimento. Então, assim, vamos ter subnotificação? Vamos. A pesquisa da universidade, só para complementar, Guilherme, a pesquisa da Universidade de Pelotas, ela mostrou, nas 83 cidades que ela conseguiu fazer o levantamento completo, ela mostrou, em geral, que existem 6 para cada um paciente, para cada uma pessoa que testou positiva, existem mais 6 que nem sabiam que estavam positivos para o coronavírus. Então, nessas cidades, por exemplo, nesse conjunto de 83 cidades, tinham 296 mil casos notificados. Quando se faz essa extrapolação de 1 para 7, eles foram para 1.700.000 casos, só nessas cidades, né? Infelizmente, esses dados a gente não pode extrapolar para o Brasil, tá? Mas, se fizermos isso, nós temos tranquilamente perto de 10 milhões de brasileiros que já tiveram contato com esse vírus e provavelmente é isso que a gente tem atualmente. Certo. Só fazer um complemento aqui com uma informação. A Universidade Federal de Pelotas está fazendo uma pesquisa bem séria, né, há muito tempo, sobre essa questão de dados e tudo mais. Nós tivemos, acho que, se não me engano, foi ontem ou antes de ontem, eles foram matéria em diversos jornais sobre divulgação de novos dados, então vale a pena aí para os alunos e alunas acompanharem um pouquinho, quem quer saber um pouco mais sobre os dados. Denilson, a gente tem mais 10 minutos, então acho que dá tempo da gente seguir com mais 2 perguntas. Sim, com certeza, estou à disposição de vocês. Perfeito. Eu estou aqui tentando juntar, né? Como são muitas informações do pessoal, dos nossos alunos, tentando juntar, tentando me aproximar também das respostas que eles esperam, né? Para fazer pergunta. Mas tem muita gente perguntando sobre essa relação desigualdade social, saúde, Covid e como que isso interfere no desenvolvimento dos municípios. É uma pergunta ampla, mas como que nós sabemos que a Covid não é somente uma questão de saúde, envolve todas as outras questões
é uma forma muito mais holístico, né? Holística a abordagem. Então, no ponto de vista de vocês, como que deve ser a abordagem para que o impacto seja melhor e isso possa ajudar a salvar vidas, que no final das contas é o que interessa, e também promover um desenvolvimento de forma sustentável? Realmente, Guilherme, essa foi uma questão já colocada pelo professor Pedro Halal, da Universidade de Pelotas, na entrevista que ele deu esta semana, estava dando entrevista ontem ainda, que ele mostra essa diferença, né? Onde a população de mais baixa renda ela apresenta números muito maiores, né? E isso se dá ao aglomerado de pessoas, né? O aglomerado, tanto nas nossas cidades, quanto o aglomerado nas próprias famílias. São residências com número de cômodos muito menores e com número muito maior de membros naquela família. Nesse momento, como é que a gente precisa enfrentar isso? É o que eu estava colocando para vocês, a participação social é fundamental. A participação da organização, da sociedade civil organizada é fundamental nesse processo, né? Todas as nossas políticas sociais, elas têm que estar voltadas para essa população. É a população que, sem dúvida nenhuma, vai ser a população mais afetada. É a população que faz uso do nosso sistema público de saúde. Nós temos cerca de 45 milhões de brasileiros que possuem planos de saúde, mas que, de alguma forma, também acabam vindo para o sistema público de saúde e são atendidos, principalmente pelas nossas ações de vigilância em saúde, né? Eu acho que são as ações que chegam aí próximo de 100% da população. Toda nosso programa de imunização ele está dentro da vigilância em saúde. Então, a forma como nós vamos ter para reverter a situação que nós estamos vivendo é direcionar todas as nossas políticas públicas para essa população. Saneamento básico é fundamental, né? Nós precisamos investir, precisamos melhorar nas estruturas básicas nas nossas comunidades. Precisamos do saneamento. Nossas equipes de saúde da família estão presentes. Isso eu posso garantir para vocês, porque pelo próprio estudo que o IBGE fez recentemente, ele mostrou que de todas as populações existe uma unidade básica de saúde ou uma equipe de saúde da família a menos de 500 metros de cada residência de brasileiro. Então, nós estamos lá presentes com as nossas unidades de saúde. Estamos com uma campanha muito forte, conseguimos contemplar o Ministério da Cidadania com mais recursos. Tá? Nós tínhamos apenas, para vocês terem uma ideia, o orçamento do Sistema Único de Assistência Social deste ano ele era de 1 bilhão e 800 milhões e estava sofrendo corte. Nós conseguimos, com os nossos pleitos dos municípios, adicionar mais 4 bilhões e meio de orçamento ao Ministério da Cidadania para fortalecer todas as nossas políticas e serviços socioassistenciais. São justamente esses serviços que precisam chegar nessas populações. Então, é isso que nós queremos, poder levar os nossos serviços, as nossas políticas socioassistenciais para essa população que mais precisa de atendimento nesse momento. Fortalecimento da economia por meio do renda básica, né? São R$600, mas a gente está lá, de alguma forma, beneficiando as pessoas que ficaram sem emprego, os pequenos empreendedores que não conseguiram. Conseguimos agora, esta semana, sancionar a Lei 14.017, que está levando mais 3 bilhões de apoio aos atores culturais, aos artistas e atores culturais. Um outro segmento da nossa economia que foi muito afetado, que foi a área da cultura, historicamente nunca teve esse orçamento. Nós estamos levando agora auxílio financeiro para os atores, para os artistas culturais, para os empreendimentos na área de cultura. Então, nós estamos buscando essas soluções para fortalecer a nossa população brasileira, para atender essa população mais carente, para atender os aglomerados, principalmente, para atender os nossos pequenos empreendedores, aqueles que fazem a economia lá nos nossos municípios circular. Então, é isso que nós estamos buscando e nós estamos conquistando. Devagar, a gente está conquistando esse apoio do governo federal. Ótimo, Denilson. Também já registrar que o senhor está sendo muito elogiado aqui por nossos alunos e alunos. Muita gente está gostando das suas explicações, seus argumentos, etc. Que bom, nós também Obrigado, registramos isso. Uma última pergunta, a gente tem aqui mais 3, 4 minutos. Okay. É uma pergunta mais agora para o futuro. O Igor Camp, do Rio de Janeiro, perguntou o seguinte:
qual que é o legado para os ODS que toda essa crise vai deixar? Igor, eu acredito que nós vamos deixar um sistema público de saúde mais estruturado e mais fortalecido. E nós vamos trazer uma reflexão muito grande. Nós passamos, há 100 anos atrás, por uma outra pandemia semelhante. Pensávamos que tínhamos nos preparado, mas não estávamos preparados para sofrer uma nova pandemia. Nós precisamos pensar, e eu acredito que isso é o que nós, no momento, nós precisamos ter todos em mente. Precisamos pensar melhor nas nossas políticas públicas. Nós precisamos valorizar e nos apropriar. Nós precisamos desenvolver o sentimento de pertencimento. Esse sistema de saúde, ele nos pertence. Ele pertence ao povo brasileiro. Não existe nada de graça nele. Nós temos que parar de dizer que o SUS ele é de graça. Nós pagamos e pagamos caro. Só agora, para essa pandemia, foram 48 bilhões de reais extras destinados a enfrentar o coronavírus. Então, nós precisamos valorizar o nosso sistema. Nós precisamos desenvolver na nossa população esse sentimento de pertencimento. Não pertence ao governo, não é do governo municipal, não é do governo estadual, não é do governo federal. Pertence a nós o sistema. Nós temos que estar próximo, ajudando a construir, cobrando, né, de todos os atores políticos, para que esse sistema atenda realmente às nossas necessidades. E nós teremos, com certeza, um novo futuro, teremos uma vida diferente, por longo tempo. Nós precisamos nos adaptar a esse diferente. Mas nós teremos, com certeza, essa responsabilidade de trazer as políticas públicas mais próximo da nossa população e a nossa população fazer parte realmente delas. Não adianta só cobrar, tem que viver, né? E tem que viver essa política pública. Tem que viver o sistema público de saúde. Quando você passa a fazer parte dele e ele passa a fazer parte da sua vida, você começa a entender que esse sistema é o que nós temos e é o que resolve a maior parte de todos os problemas de saúde da nossa população. As políticas públicas brasileiras, elas precisam ser mais valorizadas e a população tem que participar mais delas. Tá ótimo, Edenilson. Mais uma vez, o pessoal elogiando bastante aqui suas explicações, aqui seus argumentos e também esclarecendo também algumas dúvidas e principalmente orientando, né, para esse caminho que não é fácil, mas que de forma coordenada pode ter resultados melhores. A Jane está por aí, você quer passar mais um recado, Jane? Vamos encerrar já, Guilherme, as perguntas? Por favor, por favor. Já agradecer ao pessoal, infelizmente a gente não consegue, né, responder tudo, mas esperamos que a gente conseguiu abordar algumas questões principais. Isso aí, gente. A gente agradece muito a participação de todo mundo que entrou aqui, que participou da live. A gente vai acompanhando os números. Eu acho que a gente teve aí por volta de 400 a 500 pessoas, né, que passaram aqui pela live agora e que assistiram o Denilson. Muito obrigada. Denilson foi muito elogiado mesmo. Muito mesmo. Depois, se quiser, eu te mostro os comentários que aparecem vindo pelo seu tempo. Fica feliz que o pessoal tenha gostado, que a gente esteja contribuindo aí para refletir mais nesses momentos, né? Sexta-feira a gente vai ter outra live, em breve a gente vai informar vocês. A próxima vai ser sobre a questão de gênero, né? O ODS 5 e o enfrentamento da pandemia. E a gente vai falar um pouco aí da questão da igualdade de gênero e da questão das mulheres aí, que está focando especialmente na questão das mulheres nessa pandemia, né? A questão de as mulheres são as maiores trabalhadoras do setor de saúde, né? As mulheres que estão pegando mais trabalho em casa, que arcam com os cuidados dos idosos, dos filhos. Então, a gente tem a pandemia em si, ela tem uma implicação bem ampla na questão do ODS 5 também, não só da questão de saúde, na questão de pobreza, de vulnerabilidade social, mas a gente tem que pensar também nesse impacto na vida das mulheres, né? Então, a gente vai ter a Ismália Afonso, que é a nossa especialista do PNUD na área de gênero e etnia, que ela vai conversar com vocês na semana que vem. Eu espero que vocês voltem.
espero que o Denilson continue assistindo a gente nas outras lives. E agradeço a CNM aí por ter cedido você um pouquinho, né? Eu sou ex-funcionária da CNM, então você gosta muito deles, eu gosto muito do trabalho deles, eu recomendo que vocês entrem no site deles, tem documentos, né, esses planos de apoio aos gestores que o Denilson fala, tem no site deles, é só entrar lá e procurar a parte do Municípios contra o Coronavírus, né, que eu acho que é a parte principal ali de cima do site da CNM. Entrando ali, vocês acham vários documentos que eles estão criando aí para apoiar os gestores locais. Tá bom, gente? Obrigada a todo mundo e a gente espera vocês na próxima sexta, então. Falou? Mais Tchau, informações no tchau. site e nas redes do PNUD, pessoal. Nos acompanhem, nos sigam lá que tem muita informação sobre a DS e sobre o curso também. Tá legal, gente. Tchau, tchau, Denilson. Tchau, todo Tchau, mundo. tchau. E Muito bom final de obrigado. semana. Obrigado, Guilherme. Tchau. Muito obrigado. Obrigado, Denilson. Tchau, tchau. Gostei.